Estamos retornando com o Direto de Brasília, hoje entrevistando o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, e o Campbell estava, assim, indócil com a questão dos professores, né, Campbell? Porque assim, o desenvolvimento, né, a formação do professor, ele é uma pré-condição para o desenvolvimento da própria escola, né? Como é que se resolve essa questão da formação, do salário do professor? Do salário é pagando bem. Mas, veja bem, não é aumentar 10%, 20%. Quando eu vejo essas greves para aumentar 20%, 30% do salário do professor, eu fico perplexo, não muda nada. Tem que multiplicar por 3, 4, 5, para que possa atrair os melhores. Agora, aumentar o salário de todos hoje não muda. Você tem que aumentar o salário para poder atrair os melhores quadros. Eu vou muito à escola e eu pergunto, o que é que você quer ser? Eu só vejo do terceiro ano do ensino médio. Médico, engenheiro, procurador, está na moda. Fazer concurso. Professor, não tem. Estou falando nas boas escolas. Não tem. Não tem que ser. Mas tem que ser um professor diferente. Tem que ser um professor diferente, tecnicamente capaz de usar os mais modernos equipamentos. Tem que saber como usar lousa inteligente e não mais quadro negro. Tem que saber como dialogar com a criança, o aluno, sabendo que o Google sabe mais do que o professor. Então ele tem que conviver com o Google. E ele não pode ser acomodado. Por isso, a estabilidade plena, eu vou diferenciar a estabilidade plena da estabilidade necessária, política. A estabilidade política é o seguinte, o professor não pode ser demitido pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, por ninguém. Mas ele não fica se ele não demonstrar... gostaria de fazer uma parte, mas também não pode ser diretor só porque é de determinado partido. Não, isso é um absurdo. A eleição, qual é a minha proposta sempre? Você tem que ter uma escola para formar diretores de escola, gestores. Com o diploma de gestor, aí você pode submeter a uma escolha pelos seus colegas. Porque também só ter um gestor não adianta, porque se ele não é capaz de se relacionar bem, ele não vai ser um bom diretor. Então, eu respeito a ideia da seleção do diretor pelos professores. Desde que ele seja escolhido, depois de ter ganho um diploma de gestor. E segundo, ele poder ser demitido se não estiver trabalhando bem. Na justiça, o senhor acha que também poderia ser assim, entre os pares, uma decisão, uma escolha, ao invés de, por exemplo, no ministro do Supremo Tribunal ser decidido pelo presidente da República? Eu apresentei... Estamos falando de outras... Eu apresentei uma proposta de mudança da maneira de escolher o ministro do Supremo. Os próprios ministros indicam o nome, os ministros dos superiores. Então, STF, STJ, eles indicam o nome. O Ministério Público indica o nome. Eu coloquei a OAB, que corporativiza um pouco, é verdade, indica o nome. São 6. Esses 6 nomes vão para o presidente. O presidente escolhe 3, não escolhe 1. Esses 3 vão para o Senado. Aí o Senado faz sabatina com os 3, para depois escolher 1. Aí sim, aí você misturou a presidência, o próprio Poder Judiciário. Sim, a Câmara indicaria 1 também, a Câmara de Deputados. Mas o Executivo olharia o quê? Meritocracia? Ou... Deveria ser meritocracia, mas mesmo que eles não... A meritocracia seria antes. Uhum. Depois seria a As política. As categorias têm que indicar bem, né? Tem que indicar bem. Mas você trouxe um problema que talvez seja o mais grave do Brasil. É a falta de meritocracia, porque as esquerdas no Brasil, ao corporativizarem o processo social, fizeram com que mérito seja um palavrão. Na universidade hoje, estatal, você fala em meritocracia, você é visto como um ditador, como um autoritário. Fascista. Gente, se eu amo uma coisa, eu quero mérito. Tem que ter. Quem não quer mérito na seleção brasileira de futebol? Por que um técnico é demitido quando perde 2 jogos seguidos? E um professor pode ficar 20 anos sem dar aula, relaxado, os alunos não aprendendo nada.
E ninguém se preocupa, porque a gente não respeita o mérito. O Brasil precisa respeitar o mérito. E onde é que agora nós, passando para outro tema, senador, onde é que entra esse corporativismo, essa politização nas escolas, a corrupção, onde é que entrou aí? Primeiro, o corporativismo é uma forma de corrupção da unidade nacional. Você, em vez de tratar um país, você acha que ele é a soma de grupos, de corporações. Isso é resquício da capitania hereditária. O rei de Portugal deu um pedaço de terra a cada um. 12, né, se eu não me engano. Sim. Hoje, a capitania é o sindicato, que é uma coisa fundamental, mas que se você der poder demais, dilui o país. Um dos problemas do Brasil é que está se desagregando. E uma das causas da desagregação é que cada um se sente dono do seu pedaço. Mas eu sou sindicato de professor, dos banqueiros, dos industriais, de cada areazinha. O Ministério Público mesmo se comporta às vezes como uma capitania hereditária. Esses dias o sindicato dos seguranças, juízes, que são terceirizados, pararam os bancos. Sem espírito, ou seja, o corporativismo é a ausência do espírito público, nacional, coletivo. E isso é um desastre para o país. Nós temos que quebrar isso. Como é que quebra isso? Getúlio Vargas teve grande responsabilidade. Teve muita responsabilidade. Mas naquela época era até progressista, porque ele fez isso para os sindicatos dos trabalhadores, já que os empresários tinham suas associações. Como é que a gente quebra isso? Claro, tem a maneira que nenhum de nós quer, o fascismo. Na Itália, o corporativo funcionava bem. Porque quando um sindicato pedisse mais do que podia no conjunto, o Mussolini mandava prender, fechava o sindicato. Esse não é o caminho que a gente quer. O outro é criar um espírito público nesse país e que mesmo o sindicato diga, olha, estamos no limite. Se a gente pedir mais aqui, vai faltar em algum lugar. Que você vê, o Ministério Público e os juízes não estão percebendo que não dá para manter o salário deles e mais 4.000 e tanto por mês de ajuda à moradia. Não percebe que cada real que vai para ajuda à moradia saiu da escola, do hospital, é um remédio a menos. Por isso que não sobra para onde precisa. E sabe uma das coisas de onde vem isso? Esse gosto brasileiro, entre aspas, pela inflação. Porque com a inflação, você pode fazer tudo o que quiser. Você só tem R$4, mas gasta 5, porque diz, esses 5 só valem 4. É assim que é a inflação. A gente continua mantendo o mesmo em moeda, mas vale menos. Em vez de você roubar, vamos dizer assim, roubar do contra-cheque, você rouba do carrinho de supermercado. Você diminui a mercadoria. A reforma da Previdência tem uma maneira de resolver. Você mantém todos os privilégios, mas cria inflação. Aí com inflação você continua pagando igual, só que o cara vai comprar e compra menos. A dívida. Ninguém quer... Qual é a solução para a dívida? É a gente precisar pedir menos dinheiro emprestado. Sim. E aí vem outra palavra que ficou maldita, austeridade. No meu livro de jovem, eu via que ser comunista era ser austero. É você ser uma pessoa que gastava pouco. Ser cristão era ser austero. Era não desperdiçar. Hoje a esquerda diz que ser austero é ser fascista. Fascista. E só tem uma maneira de não haver austeridade de acordo com os recursos disponíveis. É você impedir de uma maneira violenta ou mudar a mente. Por isso é a educação. Nós vamos fazer um rápido intervalo, temos ainda mais um bloco do nosso programa, e aí nós queremos pontuar estas duas questões. Corrupção e essa situação que o país hoje está vivendo, dos julgamentos, da politização do judiciário, todas essas questões que estão aí nas manchetes dos jornais e são a nossa pauta também. Já voltamos.